esse é o programa Sociedade Solidária, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil. Na edição de hoje falamos sobre como melhorar a qualidade de vida nas cidades e nas metrópoles brasileiras. Dezenas de cidades têm aderido a um programa de metas que tem comprometido os gestores públicos com o alcance de alguns objetivos que têm como principal razão de ser conseguir fazer com que a população possa ter uma melhor qualidade de vida. Como é isso? Qual a situação aí do seu município? Quais são os desafios para poder implantar uma ação dessa natureza? É sobre isso que nós conversamos no programa de hoje, recebendo o coordenador executivo da Rede Nossa São Paulo e também da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Maurício Broinizzi, que vai compartilhar com a gente a experiência dessa articulação. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pelo senhor ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse assunto tão importante. Seja sempre muito bem-vindo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O nosso convidado é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo e se dedica já há muitos anos para essas questões de articulação da sociedade civil para resolver problemas sociais. Bom, primeiramente eu queria que o senhor explicasse, então, basicamente o que é essa rede social brasileira por cidades justas e sustentáveis, trazendo alguns exemplos, inclusive, de municípios que já fazem parte desse movimento. Bem, desde que a Rede Nossa São Paulo foi fundada, nós desenvolvemos uma metodologia para tentar dar maior racionalidade, melhor capacidade de planejamento, para usar melhor o dinheiro público naquilo que realmente exista necessidade, exista prioridade para melhorar as condições sociais, a qualidade de vida nas cidades. A Rede Nossa São Paulo, portanto, é o embrião dessa rede nacional. É o embrião, quer dizer, essa metodologia que nós desenvolvemos, que são indicadores, quer dizer, que são dados por regiões de cada bairro, de cada subprefeitura, no caso de São Paulo, mas outras cidades são subdistritos, tem outras formas de divisão administrativa. Se a gente consegue juntar os dados sociais, econômicos, ambientais de cada região, nós podemos olhar para as cidades com as suas diferenças internas, com as suas desigualdades, e daí priorizar políticas públicas para melhorar essa qualidade de vida. Então essa metodologia ela foi bem aceita por várias entidades do Brasil inteiro, e muitas delas formaram também redes locais. Em São Luís, nós temos o Observatório Social de São Luís e o Movimento Nossa São Luís, do Maranhão. Né? Em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Ilhéus, no sul da Bahia. Cidades pequenas também têm Cidades pequenas também, Ilhabela tem um movimento, Mogi das Cruzes tem um movimento, não é tão pequena Mogi das Cruzes já, né? Mas tem várias cidades, Piracicaba. Hoje nós estamos em aproximadamente 35 cidades no Brasil, organizadamente, né? E também 20 cidades na América Latina, que vai do México até a Argentina, trabalhando mais ou menos com a mesma metodologia. É uma rede, é formada então por organizações? É uma rede, são organizações da sociedade civil que se juntam na sua cidade para fortalecer os seus próprios trabalhos e, ao mesmo tempo, trabalhar com uma metodologia em comum com todas as cidades que fazem parte da rede. Porque aí a gente pode ter informações, indicadores de cidades diferentes para poder comparar como é que está avançando a educação numa cidade, como é que está avançando a saúde em outra, o meio ambiente, ou seja, nós temos condições de fazer um acompanhamento da qualidade de vida nas cidades e propor mudanças, propor melhorias para os prefeitos, para as câmaras municipais, para que a gente avance tanto na questão da justiça social como também na sustentabilidade ambiental das cidades. Bom, daqui a pouco então a gente vai falar sobre os resultados, a efetividade dessas ações. Mas essa experiência, como ela surge aqui no Brasil? Ela inclusive tem uma certa inspiração num modelo adotado numa cidade da Colômbia, né, em Bogotá. Queria que o senhor contasse para a gente essa história. Bogotá, já há 14, 15 anos mais ou menos, desenvolveu esse trabalho com os indicadores na cidade. Só que em Bogotá, eles têm um trabalho mais técnico. É um trabalho técnico, eles acompanham os indicadores e questionam o governo municipal sobre os indicadores que estão piorando, por que outros não estão melhorando, quer dizer, e isso estabelece permitiu um grande avanço na cidade. Permitiu um avanço, embora eles também tiveram ali a sorte de bons prefeitos acabarem incorporando essa metodologia de olhar para a cidade a partir das suas informações, dos seus dados e poderem
distribuir melhor os recursos, fazer programas, né, sociais, programas ambientais, programas de mobilidade, de transporte, que melhorou a qualidade de vida na cidade. Aqui no Brasil, como o Brasil tem uma sociedade civil muito ativa, muito participativa, então nós aliamos o trabalho técnico, que são esses indicadores, essas metodologias, com o trabalho de mobilização, de tentar sensibilizar cada vez mais as organizações da sociedade, as prefeituras, as câmaras municipais, para que todos se unam para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Bom, e como é que é trazer essa experiência para a realidade dos diferentes municípios brasileiros, porque são muito distintos entre si. Por exemplo, a experiência começa em São Paulo, uma cidade com o tamanho da população, por exemplo, de um país, né? Maior, inclusive, que muitos países. Ao mesmo tempo, você tem essa experiência replicada em cidades menores. É possível uma metodologia que dê para cidades e realidades tão diferentes? Por isso que a metodologia privilegia a informação. Porque é a partir da informação que você chega nas especificidades locais. Cada cidade tem as suas características, os seus problemas, tem cidades que são litorâneas, tem cidades que são montanhosas, estão em biomas diferentes, estão na Mata Atlântica, estão na Amazônia, estão no Cerrado. Então, se você não tem a informação, você não consegue também distinguir a especificidade daquela cidade. Então, o ponto número 1 da nossa metodologia é trabalhar com a informação local. A partir dessa informação local, você vai ter a especificidade daquela região, daquele território e daquela cidade onde ela está envolvida em várias condicionantes geográficas, ambientais, industriais, comerciais distintas, para que se possa desenvolver políticas específicas para aquela região. E quais têm sido os resultados dessa iniciativa? Porque, por exemplo, informações, o nosso país ele dispõe de órgãos como o IBGE, o IPEA, que fornecem vários indicadores que permitem, inclusive, a nós vermos as desigualdades regionais que existem no Brasil. Agora, mesmo assim, nem sempre a gente consegue resolver esses problemas, né? Como que vocês conseguem obter a efetividade dos resultados de uma mobilização como essa? Olha, em primeiro lugar, a gente trabalha com indicadores que avançam em relação aos indicadores do IBGE, do IPEA. Né? Em que sentido? Porque são muito mais indicadores. Né? A gente detalha os indicadores de educação, de saúde, de cultura, de meio ambiente, de transporte, de mobilidade, de satisfação com a qualidade de vida dos habitantes. O IBGE e o IPEA têm indicadores mais específicos, segundo as suas missões, etc. E a gente tenta juntar indicadores que estão, digamos que escondidos, em diversos órgãos públicos, em diversas instituições, e a gente junta todos esses indicadores num único observatório e coloca o indicador no ponto do mapa. A gente tenta georreferenciar o indicador, como eu já havia dito antes, nos distritos, nos bairros, nas subprefeituras, segundo a divisão de cada cidade. Né? E esses indicadores, eles dão um panorama o mais completo possível para você pensar a cidade na sua totalidade. Nas políticas públicas que podem ser transversais, elas têm que dialogar entre si. A gente não pode compartimentar a experiência administrativa, porque a cidade é um todo, as pessoas formam uma comunidade, né? E uma política pública muitas vezes fica sem conversar com a outra. Então a gente tenta, por meio do programa Cidades Sustentáveis, fazer com que hajam linhas transversais de valores, de políticas públicas, de diretrizes para essas políticas públicas, de forma que a cidade é pensada no seu conjunto para que uma solução aqui não cause um problema ali, para que as soluções elas sejam também totalizantes, para que elas sejam boas para as várias áreas das políticas públicas das cidades, alinhadas. Por exemplo, os equipamentos públicos de um bairro, como uma escola, um hospital, todos eles, de certa forma, conversando, né? Trabalhando em prol de metas comuns. Justamente. Eu posso te dar um exemplo muito concreto. Quer dizer, a gente pode pensar a mobilidade, os transportes de uma cidade, somente do ponto de vista da locomoção.
mas ela pode ser pensada do ponto de vista da saúde pública, porque tem um impacto muito grande no sistema de saúde pública, tanto a exposição à poluição, as lesões pelo esforço repetitivo ali da direção, os acidentes de trânsito, né, os acidentes com os motoboys, etc., que ocupam um espaço significativo, né, dos leitos hospitalares, etc., e isso significa recurso público, aí gasto cotidianamente por acidentes ou por doenças que poderiam ser evitadas. Vidas humanas, né? Vidas humanas, se você tivesse um planejamento da mobilidade olhando para todos esses aspectos, inclusive para o respeito à vida, que muitas vezes não é olhado. A gente pensa na velocidade, a gente pensa na agilidade, a gente pensa no comércio, nas necessidades econômicas de uma cidade e muitas vezes o ser humano fica em segundo plano. Sem dúvida, é necessário olhar para o ser humano com prioridade. A Legião da Boa Vontade acredita muito nisso há muitas décadas e por isso que no próximo bloco a gente continua a falar sobre esse exercício diário, conhecendo algumas experiências práticas e o caminho para conseguir trazer essas soluções que as cidades brasileiras tanto precisam para a realidade. Nós conversamos no programa de hoje com o coordenador executivo da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Maurício Broinizzi. A gente vai para um breve intervalo e logo mais continuamos esse bate-papo.